Democratizando o Conhecimento. Eu sou a professora Dinamara, peço licença para entrar na sua casa, na sua vida, para juntos construirmos o conhecimento. Hoje, o nosso convidado é o professor doutor Guilherme Pianeser, e ele vai falar de um tema que você, que todos nós sempre ficamos assim pensando, como que se constrói, como se desenvolve um cientista? No senso comum, nós olhamos e pensamos no cientista como aquela pessoa que tem, balão acima da cabeça, uma pessoa toda esquisita. E o professor Guilherme hoje vem para desmistificar e falar desse desenvolvimento do cientista, como é a formação de um cientista. Professor Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor, obrigado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo, de formação de cientista, que é a ideia, justamente. E você já comentou sobre essa ideia do cientista maluco, porque a gente tem muito arraizado, nas nossas concepções de senso comum, que o cientista é uma figura que faz ciência por conta própria, descobre as coisas, tanto que cientistas famosos do passado, como o Newton, por exemplo, a gente endeusa todos esses cientistas como se eles tivessem desenvolvido a ciência sozinhos, E a gente já percebeu que, a gente percebe quando visualiza historicamente que o processo de construção de ciência não é uma coisa fechada, Ele se desenvolve como um grupo, O grupo, historicamente, vai desenvolvendo conhecimentos, então dificilmente alguém por si só é genial e descobre ciência, A gente tem... Ultimamente, as novas filosofias da ciência, elas têm indicado justamente que a ciência se constrói como um desenvolvimento, Quer dizer que, então, olha lá, o primeiro mito que o professor Guilherme, o professor doutor Guilherme, está derrubando aqui no nosso programa Educa Brasil, Democratizando o Conhecimento. Que ciência se faz em grupo, se faz na coletividade. Claro que nós reconhecemos alguns nomes, como expoentes, mas o trabalho dele é fruto de um trabalho coletivo anterior. Como você bem sabe, vem aqui comigo, o programa Educa Brasil é um programa em que nós falamos do passado, do presente e do futuro, Como que, então, nós tínhamos essa concepção do cientista, como está no presente e como a gente perceberá no futuro o cientista e sua importância social. Mas, professor Guilherme, como uma marca do programa, nós sempre falamos, o que te levou? Qual é a sua carreira que te traz falar do cientista, da formação do cientista? Legal. Eu fiz matemática e física, como graduação, e depois eu segui na área de mestrado e doutorado em métodos numéricos, que é uma formação para pesquisa dentro da engenharia, na verdade, pesquisa aplicada. Mas nada mais é do que matemática e física aplicada para a resolução de problemas reais, basicamente. Então, eu segui essa formação, mas me vejo hoje mais como professor do que como cientista, porque eu acabei atuando na docência. Então, hoje eu sou professor, mas tive uma formação voltada para pesquisa mesmo, Olha, o professor Guilherme aqui comentou assim, fazer pesquisa para pesquisar problemas reais. Fala aí nessa tua trajetória de pesquisa, que pesquisa você desenvolveu dentro da nossa realidade de cidadão comum. Tá bom. Na época do doutorado e do mestrado, eu trabalhei com pesquisa de resistência de materiais de usinas hidrelétricas, na verdade. A gente verificou se uma reação química ela degradava mais ou menos o concreto de usinas hidrelétricas. E a gente fazia simulações. As simulações nada mais são do que uma representação da realidade. Então a gente verificava se de fato aquela grandeza, aquilo que a gente simulou, de fato estava acontecendo, Então foi algo nesse sentido. É totalmente aplicado à engenharia civil, na verdade, O trabalho que eu acabei fazendo, porque juntava justamente a matemática e a física, que eram as minhas formações, Vamos lá, o professor hoje, doutor Guilherme Pianeser, está falando da formação do cientista. Como se forma um cientista? Falou para nós, já nos ensinou nesse momento, que não devemos endeusar, os cientistas que aparecem num determinado momento, porque o fruto do trabalho deles, o que eles apresentam para a mídia e o que nós conhecemos, é fruto de um trabalho coletivo. Pode dar uma demonstração
dessa questão, professor Guilherme? Eu posso até fazer alguns comentários, né? O famoso físico que você conhece, o Isaac Newton, né? Ele escreve, por exemplo, num dos textos dele, que ele só conseguiu fazer todo o trabalho que ele fez justamente porque ele se apoiou no ombro dos gigantes, que ele diz. Ou seja, ele não fez nada do zero. Ele desenvolve um trabalho apoiado naquilo tudo que a gente já via como historicamente construído. Então, basicamente, se não fosse toda a sistematização de matemática e física que aconteceu antes dele, ele não poderia ter avançado naquele pedaço da física que ele fez, que era as leis de Newton, né? Então, a gente tem toda essa construção do cientista, que eu estava comentando que a gente endeusa as pessoas, justamente porque a gente, às vezes, esse processo de endeusar acaba apagando todo o processo histórico que foi essa construção do conhecimento. Essa fala do Newton é uma fala muito interessante, que ele se fez a partir do ombros de gigantes, e demonstra também uma grande humildade, né? Verdade. Que é o reconhecimento do conhecimento construído ao longo da história e que possibilitou aquele profissional e a sua equipe, naquele momento, conseguir aquele achado, aquela mudança na sociedade, né? Aquela inovação, porque as pessoas estão sempre falando nessa inovação e na criação, quando envolve os cientistas, né? Então, falamos um pouquinho do passado. Nos fale agora um pouquinho desse presente na formação de cientistas, professor Guilherme. Até pensando nisso que a gente tem comentado, né, sobre esse desenvolvimento, comentar um pouquinho mais do Newton antes da gente seguir nesse ponto, porque por que o Newton é tão reconhecido quando outros cientistas às vezes não são? Justamente porque o ponto que ele chegou da ciência, ele trouxe uma coisa que a gente chama de uma quebra de paradigma. Antes do Newton, existia uma ciência consolidada. Algumas formas da gente imaginar como que o mundo estava consolidado. E todas as pesquisas que eram feitas se baseavam nessa visão de mundo. Então, um dos autores, que é o Thomas Kuhn, né, ele fala justamente isso, que existe uma ciência normal, que é aquela ciência vigente, e é só uma ruptura de paradigma que faz com que a gente traga essa mudança de novas formas de pensar o mundo. E hoje, basicamente, a ciência ela ainda se desenvolve, a gente acredita que provavelmente ela sempre vai se desenvolver pelas quebras de paradigma. Então, existem ciências ou formas de ver o mundo que são consolidadas, e quando a gente quebra essa ruptura, que a gente vai desenvolver nova ciência. Um exemplo relativamente atual é o surgimento da física moderna com o Einstein, né? Que ele lançou uma quebra totalmente de paradigma. A forma que ele visualizou o mundo era tão diferente do de como era entendido antes, que trouxe uma mudança conceitual completa para a forma que a gente entende o mundo. E toda a pesquisa a partir dele é uma pesquisa nova, assim como os grandes nomes. Então, os grandes nomes da ciência, o que eles acabam trazendo justamente são essas rupturas de paradigma, né? Olha só, nesse momento, glossário do Educa Brasil, o professor Guilherme, né, professor doutor Guilherme Pianese, falou sempre em quebra de paradigmas, em paradigmas. Vamos fazer o nosso entendimento. O que é paradigmas, professor doutor Guilherme Pianese? Ah, legal. A gente entende paradigma, ou pelo menos eu entendo paradigma, como um conjunto de normas e leis e regras que são entendidas como verdades naquele momento, né? Então, um paradigma é aquilo que a gente não questiona, é aquilo que já está definido e é aquilo para sempre, né? Então, para aquele momento, né? Então, um paradigma é isso. E a ruptura de paradigma é quando a gente começa a visualizar que aquilo que a gente sempre acreditava e que nem questionava é totalmente diferente, né? Nós podemos falar, então, com a questão de paradigmas, bem no Thomas Kuhn, né? É verdade. O Thomas Kuhn traz essa questão de paradigmas, que as verdades são transitórias, professor Guilherme? São transitórias, é verdade. Essa que é uma das a ideias verdade é que a verdade é transitória. É transitória, exatamente. Até porque o que o cientista, como cientista, precisa imaginar é que a verdade não é absoluta. Porque se a gente compreendesse o mundo como ele é, da forma que ele é, e que isso não vai mudar, ou o que a gente entende tudo, então não existiria o papel do cientista. Porque o cientista ele tem essa necessidade justamente de trazer novas concepções ou deslumbrar novas concepções para o mundo, né? Então, essa que é a ideia. Por isso que eu até trago um exemplo que são vários os cientistas, os filósofos da ciência, na verdade, aquelas pessoas que pensam o fazer ciência. A gente citou o Thomas Kuhn, mas eu trouxe também o Karl Popper, né? Que ele fala justamente o fato traz uma crítica àquilo que a gente chama da indução. Isso vale a pena a gente pensar, prof, porque, por exemplo, a gente não questiona as nossas rotinas, por exemplo, ou o que acontece todo dia. Então,
por exemplo, o fato de que você acorda todo dia e existe um dia novo, não é algo que a gente pensa, por exemplo, que o mundo vai acabar ou coisas do tipo. Então, existe uma regularidade no mundo que a gente não questiona, mas isso não vai ser para sempre assim. Então, para a gente ter certeza que, de fato, sempre vai existir o próximo dia, eu preciso ter certeza de que existe uma regularidade. Essa regularidade a gente chama de indução. E a indução, infelizmente, ela não pode ser provada. Não tem como provar que, por exemplo, uma lei universal. Eu não consigo provar, por exemplo, que qualquer lei universal que a gente consiga imaginar, elas não são demonstradas. Então, existe esse cenário da indução que o cientista sempre está dialogando com. Será que o cientista é um grande questionador das realidades que nós vivemos? Podemos falar isso, professor Guilherme? Podemos entender dessa forma. Esse é o papel do cientista, principalmente do ponto de vista filosófico, né? O cientista ele tem essa noção, ou esse papel de questionar o senso comum que a gente coloca, né? Que são aquelas coisas que a gente entende sem um critério, sem uma observação. E tanto são, né, os exemplos de senso comum na ciência. Por exemplo, um dos casos mais comuns, várias pessoas ainda têm um senso comum de que dois objetos de massa diferente, eles caem com velocidade diferente. São aqueles experimentos bem, por exemplo, você coloca uma pena e coloca uma pedra e solta, você espera, pelo senso comum, que a pena ela caia mais devagar que a pedra. Entretanto, a experiência mostra pra gente que dois objetos de massa diferentes caem à mesma velocidade, à mesma aceleração. Salvo, principalmente se não tiver a resistência do ar. Esse é um problema que o Galileu ele descobriu isso há muito tempo atrás, né? Lá por volta de 1500. E ainda assim a gente tem sensos comuns no nosso dia a dia validando ou entendendo que isso poderia ser verdade, quando não é. Então o cientista ele tem todo esse momento de observar o que está acontecendo e questionar, justamente. Podemos dizer assim, a ciência de modo aplicado, quando você é criança, a sua mãe diz assim, por exemplo, para você, você não pode manga com leite porque vai te fazer mal. Mas nós nos habituamos com isso e nunca nos questionamos. Eu estou dando um exemplo raso de senso comum. Mas é ótimo. Mas o cientista, ele olha para isso. Opa, pera lá, não é bem assim. Seria isso. Podemos falar isso para o nosso participante do Educa Brasil, que tem como missão democratizar o conhecimento. É verdade, é bem assim, porque a gente não pode aceitar como verdade tudo que a gente escuta. Esse é o papel principal que o cientista tem, né? Então, às vezes existem vários que a gente chama de falácias do conhecimento, que são estruturas que fazem com que a gente ache que sabe ou, de alguma coisa ou não, né? Então, tem várias que a gente entende. Por exemplo, a gente vivencia, por exemplo, várias falácias da autoridade, que é o caso, por exemplo, que você comentou. Minha mãe falou que manga com leite, né? Ela funciona, né? Então, você às vezes não questiona sua mãe. O fato de que ela falou já é o suficiente para você assumir isso como verdade. Mas a gente sabe que isso não pode ser verdade. Então, existe uma falácia, que é a falácia da autoridade, que diz pra gente, poxa, não é por aí. Não é porque alguém que é mais importante ou tem mais autoridade que eu disse que, de fato, aquilo é verdade, né? Não é assim que funciona. E são várias as falácias, né? Às vezes a falácia da indução, que é uma delas. Por exemplo, você achar que só porque uma coisa sempre aconteceu vai continuar acontecendo. E são vários exemplos, né? Que momentos, assim, você pode citar na história, professor Guilherme, doutor Pianese, de perguntas para o cotidiano que revolucionaram a nossa vida? Nossa, são todos, porque todas as evoluções na ciência, elas vieram por uma pergunta, né? Então, por exemplo, algum exemplo, vamos pensar na indústria alimentar. Existe, por exemplo, a indústria alimentar é uma que existem muitas pesquisas. Toda hora a gente escuta uma pesquisa que alguma universidade estranha, que talvez você nunca tenha ouvido falar, dos Estados Unidos, descobriu, por exemplo, que gordura faz bem, ou que gordura faz mal, ou qualquer coisa do tipo. Então, essas pesquisas, elas estão acontecendo justamente para a gente entender se existe espaço para uma revolução, ou seja, existe alguma forma da gente transformar aquilo que a gente sabe. Enquanto está nessa guerra de discussão, a gente ainda fica num paradigma ou numa situação normal, né, anterior. Então, são vários exemplos, assim, por exemplo, isso e outros, né? Que maravilha! E cientistas brasileiros que nós endeusamos e vamos continuar endeusando, até porque eles tiveram a ousadia de agregar as pesquisas, né?
de mostrar, mas hoje aprendemos que esse cientista tem uma humildade de reconhecer que fez um trabalho com outras pessoas. Quais outros cientistas, ou no cenário nacional ou internacional, que desenvolveram pesquisas que mudaram o nosso cotidiano e nós nem sabemos? São vários exemplos. Atualmente, eu me recordo mais dos cientistas internacionais hoje, né? Então, bem, eu vi anotado o César Lattes, é um deles daqui, né? O César Lattes foi um dos grandes pesquisadores que teve, inclusive ele sistematizou algumas coisas de ciência. Por exemplo, existem o Russell na matemática, o Bertrand Russell, que é filósofo também, que faz pesquisa. São vários nomes em si, né? Mas hoje, aos poucos, como eu comentei, as figuras elas têm saído um pouco dos nomes individuais e têm caído mais para as instituições, né? Então, por exemplo, hoje é o centro de pesquisa, o centro de pesquisa da USP, por exemplo, o centro de pesquisa das federais, dos centros de pesquisa, todos eles fazem pesquisa. Por exemplo, quando uma doença aflige um país, por exemplo, existe um centro de pesquisa que está pesquisando. A gente não escuta mais os nomes dos cientistas hoje. Se foi uma mudança de paradigma, professor. Totalmente, totalmente. Foi uma mudança de paradigma que aconteceu. Antes nós endeusávamos um cientista e agora nós temos um grupo dentro dos centros de pesquisa. Quer dizer, foi uma mudança que aconteceu, né? Mas as pesquisas continuam sendo desenvolvidas da mesma forma. É verdade. Que maravilha. Professor Guilherme, fala um pouquinho de novo aí como essa construção do professor Guilherme. Você já sonhava em ser um cientista desde pequeno? Era daquelas crianças que desmontava tudo ou não? Não, eu, na verdade, sou mais da filosofia de um cientista mais de pensar do que de fato de querer desmontar como inventor, porque tem essa grande diferença também, né? Do cientista e do inventor, né? O cientista como alguém que pensa o mundo e pensa aquilo que a gente coloca como verdade universal, e o inventor que inventa as coisas, né? Que junta um aparelho aqui com outro e cria uma ferramenta nova. São duas coisas diferentes, né? E a minha formação foi mais como cientista mesmo. Como né? cientista mesmo do que como inventor. Como um estudioso, aquele cara que lê e investiga e pensa o que está acontecendo, algo nesse sentido. Tá. Para esse jovem que está participando do Educa Brasil, o que a gente pode falar para ele? Como que ele pode se tornar também um cientista, né? Uma pessoa que reflete essa questão da sociedade? Hoje o papel do cientista também, ele está associado muito, sempre foi, né, ao desenvolvimento de novos conhecimentos. E a gente sabe que a gente vive num mundo extremamente cheio de novos conhecimentos, né? Ninguém mais hoje tem conhecimento de tudo. Só que a grande questão é que hoje a ciência ela avança nas fronteiras, né? Então, os principais conhecimentos que estão sendo discutidos, eles estão lá de fora. A gente pode citar a física. A física, por exemplo, hoje ela investiga os novos conhecimentos em grandes laboratórios de pesquisa, como, por exemplo, com aqueles aceleradores de partículas, aqueles equipamentos que são bem avançados. Mas para a gente chegar nessa e entrar na discussão atual, você precisa estudar o que veio antes. Então, o papel para se tornar um cientista é, de fato, estudar as grandes correntes de pensamento. Se você for seguir na área de física, as grandes correntes de pensamento de física, que é a mecânica, termodinâmica, assim por diante. Se for seguir na área de matemática, de biologia, de química e assim por diante, estudar essas grandes correntes de pensamento para a gente conseguir dialogar com esses cientistas. Mas o que eu adianto para vocês é que a maior parte das grandes revoluções, a do Einstein, as quebras de paradigma, assim por diante, elas aconteceram justamente porque eles foram capazes de juntar os conhecimentos das fronteiras com, às vezes, coisas que realmente os cientistas não estavam cruzando. O próprio trabalho que o Einstein faz, depois de observado, você fala, poxa, mas que óbvio. Mas antes de observar, ninguém conseguia visualizar isso, né? Então, você precisa estudar muito. Essa que é a dica que eu daria para quem queria entrar. Estuda muito para conhecer muito bem o que está sendo discutido, mas também tem uma visão ampla para saber o que as outras áreas estão dialogando e como que a gente acaba pensando nessas coisas, né? Será que podemos afirmar, ou pelo menos aqui, ter uma hipótese de que na formação de um cientista, ele precisa ter um conhecimento multidisciplinar? Precisa, é verdade, precisa. Principalmente se quiser desenvolver novos conhecimentos, né?
Porque vários deles, eles são cruzamentos, né, daquilo que a gente já sabe. Às vezes o insight, que é aquela, às vezes a gente tem as figuras do cientista que tem o insight, tem o estalo e de repente a ideia vem, né? Muito disso é porque ele cruzou duas coisas que tava uma ideia com uma pessoa, outra ideia com a outra, mas quando essas ideias estão próximas, elas por si só já trazem aquela nova descoberta. Então, tem que ser multidisciplinar, porque existem ferramentas e estratégias e modos de pensar de áreas distintas que, na verdade, consolidam e trazem. Tanto que, quando a gente pensa a figura do pesquisador, do cientista, muito tempo atrás, não existia essa fragmentação do conhecimento, né? Não existiam disciplinas, física, química, matemática e tudo em caixinhas, né? Existia uma coisa só, e essa coisa só, ela dialoga. Então, quando a gente coloca a física como uma coisa independente, que não dialoga com a biologia, a gente perde novas descobertas. Quando não dialoga com a matemática, com a química, assim por diante, a gente vai perdendo essa possibilidade de novas descobertas, né? Olha que momento ímpar no Educa Brasil. Professor Guilherme falou dessa questão da múltiplis, né? Nós somos múltiplos, o conhecimento múltiplo. Até porque, assim, nós todos, há pelo menos 600 anos, vivemos com um modelo de escola que é disciplinar. E antes, nós não tínhamos, de toda forma, esse momento, essas aulas, né? As disciplinas tão disciplinares. Esse modelo que vem se caracterizando há pelo menos uns 600 anos, que também é positivo, né? Porque não é, mas ele também deixou algumas coisas para trás, à margem. Quando nós fragmentamos, né? E agora o professor Guilherme acabou de nos ensinar que para o cientista, a formação do cientista, é importante que ele observe todas as áreas. Então, uma pessoa de física não menospreza, né, professor Guilherme, os conhecimentos de filosofia, correto? E nem nenhum outro de áreas, né? E às vezes até conhecimentos que são parte do senso comum, que às vezes não são ensinados na escola também, né? Tem isso, às vezes conhecimentos práticos do dia a dia. Às vezes a gente vê pessoas que não estudaram, mas têm um conhecimento gigantesco, e às vezes essas coisas que essas pessoas conhecem, quando cruza-se com conhecimento científico, geram coisas extremamente novas. Então, a gente tem essa fragmentação. Claro que ela também é necessária, porque, como eu comentei, né, é muito conhecimento hoje em dia, e muitas estratégias de resolver, metodologias próprias, que a gente não conseguiria dominar todas as áreas, né? Mas antes era assim, né? O Aristóteles, por exemplo, um dos filósofos mais famosos, ele estudava tudo, direito, matemática, física, química, tudo, política e tudo que se possa imaginar, porque era desfragmentado, né? Isso mesmo. Bom, falamos do passado, falamos do presente. Então, antes nós tínhamos os cientistas como deuses e conseguíamos nominar, né? Eu tenho Oswaldo Cruz, César Lattes, Berta Lutz, tínhamos os grandes cientistas, Thomas Kuhn, Aristóteles, mas nesse momento presente nós falamos nos centros de pesquisa. E, novamente, vamos aqui falar do futuro. O que o professor acredita nesse avanço da ciência? Como será o futuro da formação de cientistas e dos cientistas? Legal. No futuro, a gente tem vivido uma nova revolução industrial, né? E, basicamente, a gente ainda não sabe todos os impactos, porque a internet é uma coisa extremamente nova, da perspectiva de quando a gente tem desenvolvido os conhecimentos, né? E a ultraconexão, todo mundo conectado a todo momento, também é uma grande novidade. E essas velocidades de transitação de informação, somado com essas novas tecnologias, tem desenvolvido novas ciências a todo momento. Então, só de pensar as novas tecnologias, você já consegue imaginar, você não consegue imaginar onde a gente vai parar. Mas sempre existiam essas pessoas que tentavam prever quais serão as realidades, né? Tantos foram os livros de proféticos, né, que falaram o que poderia acontecer e assim por diante. A questão vai acontecer muita coisa e o papel do cientista ainda vai ser extremamente fundamental. Principalmente porque a indústria, a economia ganha com esses novos avanços, né? E porque a gente continua sendo seres que têm interesse em saber o que está acontecendo no mundo, né? Somos seres humanos, né, professor Guilherme? Diante de tantas tecnologias que foram proporcionadas pelo avanço da ciência, né, porque alguém se debruçou, foi lá, estudou, saiu do senso comum, fez uma nova proposta para além do capitalismo, né? Não é só uma questão de ganho de dinheiro, mas sim de melhorias. O professor Guilherme falou aqui dessa questão da internet. Muitos acham assim, mas a internet já está velha, está ultrapassada.
Mas se nós olharmos no tempo histórico, a internet e principalmente a democratização do acesso à internet, dentro do tempo histórico, ainda é muito pequeno. Recente. Então, a fazer pesquisas na área, por exemplo, qual é o impacto no desenvolvimento cognitivo, no relacionamento dos seres humanos, novos produtos, até porque é muito recente. E aí alguns falam, a democratização da internet nem aconteceu ainda, né? Porque se nós olharmos nesse país continental, nós temos em regiões periféricas ou em grandes cidades, mesmo local, que as pessoas não têm acesso à internet. Não tem porque não chega a tecnologia ou ainda não tem o acesso à internet porque não tem condições de pagar. Então, essa democratização nem aconteceu. E, claro, é um vasto campo de pesquisa, né, professor? É verdade. E é recente, né, como você comentou, porque a gente ainda convive com as gerações que não utilizavam internet, né? Nossos avós, por exemplo, né, meus avós não utilizavam internet, estão aprendendo agora. A revolução está acontecendo no momento, né? Então, a gente não sabe até onde vai parar. Mas a gente sempre tem que ter essa perspectiva histórica. O Newton, esse cientista que a gente comentou, essa visão de mundo, ela não estava coexistindo, não coexiste hoje com a visão que a gente tem agora. Porque ele e todas as gerações dele já faleceram faz bastante tempo. Então, as gerações atuais que ainda pensam de uma forma específica, ainda coexistem com a gente. E em grande escala. Você encontra várias pessoas que não vivenciam a internet, ou por mais que usem a internet, não mudaram muito suas práticas do dia a dia, continuam fazendo as mesmas afazeres, fazem as mesmas funções, continuam fazendo as mesmas coisas, né? Quer dizer, ele trocou, vamos pensar assim, trocou o velho livro de receita apenas por um canal no YouTube ou no Facebook de receitas. Quer dizer, ele trocou a tecnologia, mas não está usando essa tecnologia de forma multidisciplinar e querendo realmente expandir para além daquela temática. Que maravilha! Professor Guilherme, que cientista a mais ou grande centro de pesquisa que o nosso telespectador precisa conhecer? Eu também, né? Claro. Eu particularmente acompanho muito alguns centros de pesquisa, porque hoje alguns centros também oferecem cursos, isso é muito legal. Eu acompanho pelo MIT, que é o de Massachusetts, tem algumas pesquisas bem interessantes lá e eles divulgam muita coisa por alguns canais, que você pode fazer cursos gratuitos, então tem vários centros esses eu chamaria, bem, a princípio é esse. Que bom! Professor Guilherme, doutor Pianeser, é o nosso convidado no Educa Brasil. E nós vamos para os momentos finais. E como sempre, eu faço aqui um bate-bola rapidinho, uma conversa rápida, falando do tema que nós tivemos. Como se fosse um resumo do tema. A formação do cientista no passado. Era íntegra. Íntegra. Multidisciplinar. Também é multidisciplinar. Multidisciplinar. O cientista no passado. Era, mais focado na resolução desse tipo de problema. Talvez. Ok. A ciência no presente? Hoje é mais coletiva e voltada ao centro de pesquisa. Voltada ao centro de pesquisa. Qual o conselho que você dá para as novas gerações, semelhante à sua, que é jovem, para pensar na formação do cientista? Estudem e se especializem em várias áreas de conhecimento, né? Tá. Podemos dizer, então, que esses jovens ou até as pessoas que já estão aí, que querem agora pensar esse mundo diferente, tem uma verdade absoluta ou as verdades são transitórias? São transitórias e precisa prestar atenção onde está a transitoriedade. Quem fala, então, quem constrói as verdades, é isso, professor Guilherme, ou não? É isso. É isso mesmo. Bom, nosso programa hoje falou de ciência, da formação do ciência. Pessoa que nos ensinou nesse momento foi o professor doutor Guilherme Pianeser, que vem trabalhando, fez algumas pesquisas, principalmente na área de construção civil, né, professor Guilherme? Vejam bem, um professor fazendo pesquisas na área da construção civil, falou da formação da ciência e do cientista. Uma última questão aí para os nossos participantes do programa. O que você gostaria de deixar registrado?
Eu deixaria registrado que o processo é muito interessante, porque descobrir coisas novas é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho de cientista em você, né? Desde criança, todo mundo fica perguntando, quem tem filho às vezes sabe que ele pergunta por quê, e nada mais é do que um pouco do processo do cientista. Então, se você é um pouco curioso, provavelmente você já tem o que precisa para ser cientista. Mas também exige disciplina Também, e muito é estudo, né, professor Guilherme? Uhum. Que bom. Então, o programa Educa Brasil hoje, democratizando o conhecimento, falou da formação do cientista. Vamos finalizar que um cientista faz parte de um grande grupo de pesquisa, ele tem a humildade para reconhecer que constrói o seu conhecimento a partir da coletividade, a partir do contexto, que um cientista vai em busca de um conhecimento multidisciplinar, ou seja, eu gosto de física, vou abandonar as outras áreas. Não, que ele precisa, sim, de um conhecimento multidisciplinar. Esse é o propósito do programa Educa Brasil, democratizando o conhecimento. Nós nos encontramos nas redes sociais, você pode participar do programa Educa Brasil, ache o programa nas redes sociais, encontre, faça sugestão de pautas e nós vamos sim buscar convidados, porque a nossa concepção é democratizar o conhecimento, aprender juntos. Professor Dr. Guilherme Pianeser, muito obrigada pela participação no Educa Brasil. Muito obrigado, senhora Dinamara, e para todo mundo que assistiu. Até breve. Educa Brasil, democratizando o conhecimento.